Vicente, nesse canal a gente fala sobre a vida, a gente questiona tudo, e hoje eu te faço uma pergunta. Por que todo mundo odeia crente? Antes de tudo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, já curtir e comentar o que você pensa desse assunto e qual a sua visão sobre o tema que eu tô trazendo hoje. Não esquece também de me seguir no Instagram, que lá eu faço um conteúdo mais tranquilo, não tão voltado para conteúdos tão politizados, um conteúdo mais sobre música, filmes, cultura pop, beleza, moda, o conteúdo mais diversificado, mais de entretenimento. E vai conhecer meu podcast também, que lá eu falo sobre cultura pop no geral. Eu queria deixar também bem claro que nesse vídeo, esse não é um vídeo sobre o evangelho ou com base no evangelho. Não é um vídeo que eu usei a Bíblia como base para fazer esse roteiro. Esse não é um vídeo teológico. Mesmo eu sendo cristão, esse é um vídeo que parte de um ponto de vista sociológico. Qual é a imagem da igreja na sociedade hoje? Qual é o papel que a igreja assumiu dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira? E partindo desse olhar, desse ponto de vista social, por que a igreja tem sofrido tantos ataques na internet, nas mídias? Por que todo mundo odeia crente? Se tiver algum ruído no vídeo é porque tá chovendo muito lá fora e o vizinho tá brincando com o filho, tá batendo nas paredes, no quadro, sei lá, então talvez tenha algum ruído no vídeo, eu peço desculpas, mas não tem outro momento pra gravar, preciso gravar agora. Pra gente entender por que a igreja tá assim nos dias de hoje, a gente tem que olhar pra trás e ver da onde surgiu o cristianismo e como foram acontecendo as mudanças dentro da religião. O cristianismo nasce com Jesus Cristo, obviamente, e Jesus pregava um evangelho de salvação através do amor, através do perdão e através da justiça. Justiça para os injustiçados. Mas o ministério de Jesus Cristo não foi resumido só nessa mensagem, nesse evangelho de amor. Porque antes dele vieram outros trazendo discursos parecidos, e depois dele continuaram aparecendo vários e vários se dizendo Messias, trazendo discursos muito próximos. Mas qual é o diferencial de Jesus Cristo para todos esses outros que vieram se declarando Messias? A diferença é que Jesus foi um revolucionário. Jesus modificou a sociedade da época e essas mudanças ocasionaram outras mudanças que vêm ocorrendo até o dia de hoje. Jesus foi subversivo, foi transformador, foi revolucionário, ele se pôs contra o governo da época, se colocou contra os líderes judeus da época, defendendo o que ele acreditava. E o que ele acreditava era a justiça para os pobres, para os doentes, para os refugiados, para as mulheres, para todos aqueles que eram rejeitados e marginalizados na sociedade daquela época. E esse discurso, essa estrutura de proteger os oprimidos, de defender os oprimidos, se manteve durante os 3 séculos seguintes após a morte de Cristo, onde os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, eram mortos, porque o cristianismo era proibido na época, porque inicialmente, além de estar aliado com alguns líderes judeus, o Império Romano era um império politeísta, tinha a religião deles com vários deuses da época, e por Cristo ter se colocado contra o que o Império Romano pregava, o que os reis romanos tinham como regra, os cristãos continuaram sofrendo essa perseguição, porque Jesus condenava o acúmulo de riquezas, tanto que o princípio do cristianismo era largar tudo que tu tem, distribui todas as suas riquezas para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os doentes, e segue o evangelho, porque o evangelho de Cristo não é sobre ter, não é sobre o material, e sim sobre conquistar uma vida eterna no céu. Isso ia contra todos a questão de impostos e de dinheiro que o Império pregava. Mas no século III, o Império Romano oficializa o cristianismo como a religião do Império e usa do cristianismo de uma forma completamente distorcida para dominar outros povos e impor o cristianismo deturpado como religião, ou você se convertia ou você morria. E ali surge a Igreja Católica, que foi a única igreja cristã durante séculos. E o cristianismo deixa de ser uma religião com valor espiritual, uma religião para você alcançar a sua salvação através de Cristo, e o cristianismo se torna política, porque o clero distancia Deus, a mensagem e a palavra dos pobres e dos fiéis, e a Igreja Católica centraliza em si todo o contato com o divino, todo o contato com Deus. E se tudo gira em torno da vontade e do poder de Deus, e só quem tem contato com Deus é a igreja, é o clero, a gente obedece tudo que eles dizem que é o certo, porque a gente quer obedecer a Deus. E se eles são a voz de Deus na terra, a gente tem que obedecer a eles. E o clero e a Igreja Católica usam disso
para manipular e dominar povos e países e religiões e culturas, e isso durante séculos. A gente viu isso acontecendo durante a Inquisição, a gente viu isso acontecendo durante a colonização da América e da África, onde a Igreja Católica demonizou toda a religião e cultura africana, onde a Igreja Católica permitiu a escravidão, alegando que negros não tinham alma, onde a Igreja Católica matou todo aquele que se opusesse ao catolicismo. E em 1517 a gente teve a Reforma Protestante, aliás 95 teses de Lutero, que rompeu com a igreja, dando origem ao protestantismo, visando tirar tudo de errado que tinha da Igreja Católica, buscando vivenciar o real cristianismo. Porém, muito, para não dizer tudo, do que tinha de ruim da Igreja Católica foi incorporado no protestantismo, e a gente vê esses reflexos inclusive nos dias de hoje. As igrejas protestantes mantiveram seus costumes que vieram da Igreja Católica, costumes racistas, costumes machistas e misóginos, e diversos outros costumes que mudaram o caráter da igreja de hoje. E o que a gente vê hoje? Hoje todo dia nasce uma igreja nova, porque se na igreja que eu não tô bem, eu não concordo com o que é dito naquela igreja, eu abro minha própria igreja e monto ela conforme eu quero, conforme o que eu acho certo, e eu uso o evangelho para pregar a minha verdade. A Bíblia é um livro interpretativo e é composto por diversas metáforas, e como todo texto interpretativo, o significado, a resposta daquilo depende de quem está interpretando, de quem está lendo. Abrindo parênteses aqui, a mensagem do Evangelho de Cristo é muito simples, falando em cristianismo, do Evangelho de Cristo. A mensagem e o que ele fala é muito simples de se entender. Você não precisa ser um teólogo, um filósofo. É muito simples de entender o Evangelho de Cristo. Mas por ser um texto interpretativo e cheio de diversas metáforas, muita gente usa disso para manipular, distorcer e usar para embasar os seus argumentos, embasar o que acredita e manipular as pessoas. A gente vê uma igreja que reproduz racismo religioso, uma igreja oportunista, uma igreja machista, uma igreja homofóbica, uma igreja incoerente e hipócrita. Aí vem fulano e beltrano dizer que não entende porque a igreja é tão atacada na internet, porque as pessoas são tão contra os evangélicos e o mundo está se acabando e estão sofrendo cristofobia. Mas a pergunta que eu faço é: por que a igreja se incomoda tanto com um homossexual trabalhando numa rodoviária que vai agredi-lo, e a igreja endossa e apoia essa senhora que bateu nesse homossexual, mas se cala quando o pastor assedia, quando o pastor estupra as fiéis? Por que a igreja se indigna e tenta tirar a filha de uma mãe porque a criança se iniciou numa religião de matriz africana, mas não se indigna quando vê crianças completamente alienadas, cuspindo ódio em nome da igreja, em nome de Deus? Por que a igreja se une para ir na porta de um hospital de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio há 4 anos, durante esses 4 anos sendo estuprada, que foi engravidada pelo próprio tio, pelo seu estuprador, vai até a porta do hospital chamá-la de assassina porque ela foi abortar, mas não foi na delegacia pedir justiça pela menina? Aí depois de ver tudo isso, você ainda se pergunta por que todo mundo odeia crente? E eu até um tempo atrás eu defendi o discurso que nem todos os cristãos são assim, são alguns maus cristãos que têm essas práticas e assumem essa postura, mas não dá pra ser assim, porque quando a gente olha, a representação que a gente tem de cristãos são essas. Quando a gente vê na televisão, a representação de cristão que a gente tem é essa. Quando a gente olha na televisão, na rua, eu sou cristão, me batizei numa igreja evangélica quando eu tinha 13 anos, a mesma idade que a menina que se iniciou no candomblé e foi tirada da própria mãe pela avó evangélica, sabe? Tinha 13 anos quando eu me batizei e comecei a frequentar uma igreja evangélica, e frequentei igrejas evangélicas até pouco tempo atrás, quando eu rompi com a igreja, e não tenho pretensão nenhuma hoje de fazer parte de uma igreja, porque eu passei por algumas igrejas depois que eu saí da primeira igreja onde eu me batizei e comecei a me convertir ao segmento protestante do cristianismo.
Em todas as igrejas que eu passei, eu vi hipocrisia, eu vi oportunismo, eu vi ser pregado uma coisa e ser feito outra. Para alguns, umas coisas eram válidas e para outros não. De algumas pessoas eram cobradas algumas coisas e para outras essas mesmas coisas não valiam. Eu vi igrejas mais modernas e mais receptivas e mais inclusivas reforçarem o mesmo discurso carregado de ódio, carregado de intolerância, carregado de preconceito. Uma igreja que diz que abraçava todo mundo, chegar no púlpito e pedir oração pelo Bolsonaro, que era um homem de Deus que não deixavam ele trabalhar. E o Bolsonaro, que é a representação de ódio e que menospreza e marginaliza todas as minorias, que eram todas essas minorias por quem Cristo lutava. Mas aí a gente já entendeu tudo isso, que a igreja carrega todos esses estigmas e todas essas heranças negativas trazidas desde a época do Império Romano, que foram se modificando e se enraizaram na nossa sociedade. Tendo consciência de tudo isso, a gente pode dizer que a igreja ainda tem alguma função social na igreja hoje? A gente precisa da igreja para alguma coisa hoje? E a resposta é sim. Lembrando, mais uma vez, eu não estou falando sobre espiritualidade nem sobre evangelho, estou falando de uma visão social. Hoje a igreja chega em alguns lugares onde existem umas lacunas deixadas pelo Estado, onde o Estado não chega. Hoje na favela você vê uma igreja em cada esquina, por quê? Porque tem pessoas naquelas igrejas. E nessas igrejas, principalmente evangélicas, o público, os membros são pessoas pobres. Porque quando essas pessoas precisam de ajuda, elas recorrem à igreja. Seja uma ajuda financeira, com cesta básica, com roupa, ou só uma palavra de conforto mesmo. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas em situação de necessidade recorrerem à igreja, precisando de uma ajuda financeira, ou de qualquer tipo de ajuda, ou porque numa enchente perdeu a casa, e os irmãos da igreja se reuniram e reformaram, consertaram a casa da pessoa, ou porque numa chuva forte, uma ventania, o telhado desabou, e a pessoa precisou de ajuda, e as pessoas se uniram e reformaram a casa dela. Então a igreja cumpre uma função e supre essa falta que o Estado... A igreja chega onde o Estado não chega. A igreja também tem um papel muito importante na recuperação de usuários de drogas. Muitas igrejas fazem um trabalho com moradores de rua, que o Estado diz que estão ali porque quer. Então a igreja é importante? É. A igreja é necessária? É. Mais uma vez estou falando da igreja enquanto instituição. E por isso, por essas coisas boas que ela faz, ela tem que deixar de ser criticada? De maneira alguma. Quando a gente vê as coisas erradas da igreja, a gente tem que apontar, a gente tem que tentar corrigir da melhor maneira possível. Mas a gente tem que lembrar que o cristianismo não é o Malafaia, o cristianismo não é o Edir Macedo, o cristianismo não é o Marco Feliciano, o cristianismo não é o Valdomiro Santiago. O cristianismo não são essas pessoas. Hoje, a gente vê uma representação cristã do Bolsonaro e da Damares, de toda aquela corja, mas essas pessoas não são o cristianismo. A gente tem que parar de partir de um ponto de julgamento que todo cristão é mau, todo cristão é mau caráter, todo cristão é igual a essas pessoas. Uma grande parcela infelizmente, mas a gente não pode partir do princípio que todo cristão prega o ódio, todo cristão pega intolerância, que todo cristão é essa imagem, é essa representação. Então a gente tem que fazer crítica, sim, mas com discernimento, entendendo de onde parte esse ponto, entendendo também que a Dona Maria lá, que trabalha o dia inteiro, lavando, passando, que é empregada doméstica, pega 3 condução pra ir pro trabalho, pra voltar, que à noite chega na casa dela, limpa a casa e depois vai pro culto, a gente não pode cobrar dela da mesma forma que a gente cobra do Feliciano, do Bolsonaro e de companhia. Que o cristianismo que chega pra ela é diferente do cristianismo que a gente recebe e que a gente tem esse discernimento e um conhecimento um pouco maior pra julgar. Então a gente tem que partir desse princípio. E outra coisa agora especial com a esquerda marxista, olha aqui pra mim, que eu vou falar diretamente com você. Uma galera muito grande na internet pega uma frase que o Marx disse na crítica da filosofia do direito de Hegel, e eles pegam só um trechinho da frase em que ele fala que a religião é o ópio do povo, e pega só esse trechinho para usar e atacar toda a religião, como se a religião fosse uma coisa ruim e que deve acabar, a gente deve acabar com a religião, que a religião aliena as pessoas e religião é horrível, vamos acabar com a religião. Quando na verdade, se você pega a frase inteira, o contexto todo da frase,
Marx fala, abre aspas, a religião é um suspiro à criatura oprimida, o ânimo a um mundo sem coração e sem alma. A religião é o ópio do povo. Porque naquela época, ópio era usado como anestésico. O ópio é extraído de uma planta e hoje em dia é usado como droga, mas naquela época era usado como anestésico, para aliviar as dores. E era isso que Marx queria dizer, que a religião ajudava as pessoas a aliviar suas dores, aliviar as dores que vinham dessas opressões. E hoje, querendo ou não, a igreja ainda cumpre essa função de aliviar as dores, porque você chega pro seu João, pra Dona Maria, que trabalha 12, 14 horas por dia, pega várias conduções, chega em casa, à noite quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele só tem Jesus e a esperança de um dia melhor. Se você tira isso dele, ele não tem mais nada. Porque o Estado não tem nem aí pra ele, o capitalismo impede que ele saia daquela situação, e ele só tem Jesus e a esperança. Se você tira isso dele, o que ele tem? E a gente tem que parar também de achar que toda pessoa que tem uma religião, que professa alguma fé, é ignorante, é alienado. A gente tem que parar de partir desse ponto. Como eu disse, as críticas devem ser feitas sempre, mas com discernimento, com alguns recortes, com a mão na consciência. Então é isso. Eu também não tenho mais paciência pra crente. Se você não tem, você não tá errado. A gente, uma hora a gente cansa de tentar ensinar e tentar dialogar com quem só quer atacar e só grita e não ouve o outro lado. Então, você não tá errado de odiar crente, você não tá errado de não ter mais paciência pra crente. Eu mesmo não tenho. Mesmo sendo cristão, hoje o grupo que eu mais me distancio, quero mais distância, é de crente, é de evangélico, é de fanático religioso. Então, não te julgo, te entendo, vamos conversar, porque também não tenho paciência. Mas toda vez que a gente for criticar a religião e as igrejas, a gente tem que partir desses pontos que eu coloquei. E, enfim, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, o vídeo não tenha ficado muito confuso. E mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta a sua opinião aí e deixa um like e vamos conversar sobre aqui nos comentários. Me segue no Instagram que lá eu posto os conteúdos mais tranquilos, não tão sérios quanto eu trago aqui no canal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo.